Hare Krishna, Haribol, ISKCON Rio. Hoje é dia 21 de junho, sábado. Estamos aqui pelo Facebook da ISKCON Rio, ISKCON Rio de Janeiro, para mais uma transmissão transcendental, onde vamos meditar no Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 23, verso de número 3. ISKCON Rio de Janeiro, vamos ver. Haridarshana! Reverências, meu irmão. Srila Prabhupada Ki Jai. Minhas humildes reverências, espero que esteja tudo bem aí com o senhor. Já tenha vencido essa batalha. Se temos então imagem, temos som, podemos iniciar a nossa transmissão. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 23, verso de número 3. Tudo. Sim. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari. Jayo Gopi Janavalabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Shodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Todanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Gopi Janavalabha
Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Shodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a chote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais sinceras e humildes reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Swamini Iti Namine. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, mais uma vez, bom dia. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Fernando Araújo, Hari Darshana, ISKCON Rio de Janeiro, Jaya. Muito bem-vindos todos e a todas que estarão conosco aqui nessa leitura meditativa, nessa nossa meditação do verso de número 3, do capítulo 23, do canto 3º do Śrīmad Bhagavatam. Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 23, verso 3. O título do capítulo é A Lamentação de Devahuti. Verso de número 3. Vrishtijakam bancha Dveshan lobanagammadam apramato dhyata nityam te dhyansam atoshayah. Vrishtijakam bancha Dveshan lobanagammadam aprato dhyata nityam te dhyansam Atoshayat. Vristya, abandonando. Kamam, luxúria. Dambham, orgulho. Cha, e. Dvesham, inveja. Lobam, cobiça. Agam, atividades pecaminosas. Madam, vaidade. Apramata, sensata. Udyata, trabalhando diligentemente. Nityam, sempre. Tedya ansam, tejamansam,
seu poderosíssimo esposo. Ato Shayat, ela agrada. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, que Jai. Eu ouvi vocês falando Jai aí. Trabalhando com sensatez e diligência, ela agradava seu poderosíssimo esposo, abandonando toda luxúria, orgulho, inveja, cobiça, atividades pecaminosas e vaidade. Trabalhando com sensatez e diligência, ela agradava seu poderosíssimo esposo, abandonando toda luxúria, orgulho, inveja, cobiça, atividades pecaminosas e vaidade. Significado: eis aqui algumas das qualidades da grande esposa de um grande esposo. Eis aqui algumas das qualidades da grande esposa de um grande esposo. Kardama Muni é grandioso em qualidades espirituais. Um esposo assim chama-se Tejamam San. Tejam San, poderosíssimo. Mesmo que a esposa seja igual ao esposo em avanço de consciência espiritual, ela, a esposa, não deve ser vaidosamente orgulhosa. Acontece que, às vezes, a esposa provém de uma família muito rica, como é o caso aqui de Devahuti, que era filha de Swayambhuva Manu, um grande imperador. Ela poderia sentir muito orgulho da sua própria estirpe, mas isso é proibido. A esposa não deve orgulhar-se de sua ascendência. Ela deve ser sempre submissa ao vosso esposo e deve abandonar também toda a vaidade. Assim que a esposa se torna orgulhosa de sua linhagem, seu orgulho vai criar grande mal-estar, grande mal-entendido entre ela e o seu esposo. E acontece que a sua vida nupcial tenderá à ruína. Devahuti era muito cuidadosa quanto a isso. Daí se dizer que ela abandonou inteiramente o seu orgulho. Devahuti não era infiel. A atividade mais pecaminosa para uma esposa é aceitar o outro esposo ou ter um amante. Chanakya Pandita descreve 4 tipos de inimigos que existem dentro de um lar. Por exemplo, se o pai está em débito, ele é considerado como um inimigo. Se a mãe escolhe outro esposo na presença do filho crescido, ela é considerada uma inimiga. Se o filho, porém, é um tolo, ele também é inimigo. Se a esposa não vive bem com o esposo, mas o trata com muita grosseria, ela é uma inimiga.
Na vida familiar, pai, mãe, esposa e filhos são bons. Mas se a esposa ou mãe aceita outro esposo na presença do esposo ou do filho, segundo a civilização védica, ela é considerada inimiga. Uma mulher casta, uma mulher fiel, não deve se envolver em adultério, porque o adultério é um ato muitíssimo pecaminoso. Om Magyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshur Militantjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais profunda ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais humildes e sinceras reverências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos então repetir o nosso verso de hoje, capítulo 23, Lamentação de Devahuti, canto 3 do Srimad Bhagavatam, verso de número 3. Vrishtidyaka mandam bancha, dveshan lobam agamadam, apramato dyata nityam, tejam san atoshayat. Trabalhando com sensatez e diligência, ela, Devahuti, agradava seu poderosíssimo esposo, Tejam San Kardama Muni, abandonando luxúria, orgulho, inveja, cobiça, atividades pecaminosas e vaidade. Hare Krishna, Anabela Oliveira, muito bem-vinda à nossa aula de hoje, canto 3, capítulo 23, verso de número 3. Muito bem. O capítulo 23, Lamentação de Devahuti, ele vem nos trazendo, desde o primeiro verso, exemplo muito importante para a nossa vida espiritual, através do relacionamento, através do casamento de Devahuti. Devahuti, que foi oferecida à sua mão pelo seu pai, Swayambhuva Manu, para Kardama Muni. Nós temos isso ainda no capítulo 22, no verso 14. O casamento de Kardama Muni e Devahuti está sendo narrado por Shri Maitreya. Maitreya, em seu diálogo com o Vidura, ele passa a descrever, primeiro, as grandes e múltiplas qualidades do imperador, Swayambhuva Manu, pai de Devahuti. E no verso 14, especificamente, Swayambhuva Manu continuou: ó sábio, disseram-me que estavas disposto a casar-te, já que estou te oferecendo a mão dela, e já que não fizeste voto de celibato perpétuo, aceita! Então, nós estamos aqui trabalhando com os aspectos
não apenas sociais, mas além disso, Prabhupada vem nos expor nos seus comentários muitas orientações filosóficas a respeito desse aqui narrado relacionamento, e não só relacionamento, mas assim, o casamento de Devahuti com Kardama Muni, que vem representar para nós a união eterna de nossa alma, reencontrando o nosso esposo, Shri Krishna. Então, aqui ainda no capítulo anterior, no capítulo 22, narra-se a boa fortuna e a oportunidade desse encontro e as qualidades de Devahuti e as qualidades de Kardama Muni e a orientação do pai entregando a sua filha em casamento e sendo aceita pelo grande sábio Kardama Muni. Já no verso 15 ainda do 22, ele responde: certamente tenho desejo de me casar, tua filha ainda não se casou, nem é prometida a ninguém, portanto nosso casamento, de acordo com o sistema védico, pode ser realizado. E aqui é muito importante para nós, porque assim, nós estamos vivendo em uma era chamada Era de Ferro, Kali Yuga, e as pessoas têm sofrido e fazendo sofrer muitos, principalmente nessa área dos relacionamentos interpessoais, e quando mais num relacionamento íntimo entre duas pessoas, e no casamento, então, que é um compromisso sagrado, porque Kali Yuga, ela está fazendo aflorar de maneira muito pesada aquilo que nós sabemos ser um conceito da verdade que vivemos nesse mundo material, que as coisas que nós vivemos no mundo material, elas são um reflexo pervertido das coisas que se realizam no mundo espiritual. Então, o relacionamento entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, o casamento, a união, a proximidade de duas almas no mundo material, com um compromisso divino de viverem em comunhão e com a bênção de Deus, ela é um compromisso cada dia mais pervertido da união da nossa alma. Com a suprema personalidade de Deus. É conhecido de todos que todas as almas têm essa característica de serem adoradoras, namoradas, noivas, esposas da suprema personalidade de Deus. Então, encerrando lá no 22,
quando Maitreya acaba de falar sobre o maravilhoso caráter de Swayambhuva Manu, rei original, cuja reputação era digna de menção, ele diz assim: por favor, agora ouve-me falar da prosperidade de sua filha Devahuti. Imagina você, imagina eu, imaginemos todos nós, conversa de dois grandes sábios, e se fossem mencionar a respeito da sua e da minha personalidade, se falassem assim: olha, agora que eu falei do maravilhoso caráter, por exemplo, de um mestre espiritual, deixe-me narrar sobre a reputação digna de menção também e da prosperidade de seu discípulo. O casamento de Kardama Muni e Devahuti. E aí passamos para o nosso capítulo em questão, o capítulo 23, que tem como título A Lamentação de Devahuti. Estamos, assim, entrando em aspectos bastante, assim, nuances bastante filosóficas desse relacionamento. E aqui ainda Devahuti vai ser o nosso principal personagem que exemplifica e nos faz assim tentar entender de uma vez por todas qual o nosso papel. Porque, claro, é um capítulo, são versos, assim como muitos na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, no Néctar da Instrução, que também nos orientam como a nossa postura no mundo material deve ocorrer. E aqui, em específico, a questão do casamento. Então, Prabhupada vem ensinando várias questões que até são, assim, às vezes mal interpretadas na nossa sociedade de hoje, como a diferença, por exemplo, da psicologia do homem e da mulher, a constituição corpórea de um e de outro, um grau de superioridade de um gênero para com o outro. São questões técnicas que foram expostas nas últimas aulas com grande sabedoria pelos nossos irmãos e irmãs que pregaram a respeito desses últimos versos, trazendo assim um ideal de relacionamento e de casamento, de postura do homem e de postura da mulher, que tem gerado até assim na atualidade uma certa confusão, porque a mente daqueles que vivem na Kali Yuga não estão preparadas para tanta sabedoria. E também para enxergar, para sentir, para realizar, além daquilo que está sendo trazido como teoria. No verso 2, que foi explicado ontem, muito apropriadamente, Mahaprabhu Kripa Dasa Prabhupada elenca duas palavras muito significativas. Diz que Devahuti servia
o seu esposo de duas maneiras. Vishidambena e Gauravena, que são dois processos, na verdade, muito importantes. Quando uma esposa devota pura serve o seu esposo, mas Prabhupada diz aqui algo muito importante que às vezes nos passa desapercebido, que é o mesmo processo da esposa servindo o esposo, mas daqueles que servem a suprema personalidade de Deus. Então, Vishidambena significa com intimidade e Gauravena com grande reverência. Gauravena com grande reverência. Então, como é encarada pela civilização védica e pelos ensinamentos do Śrīmad Bhagavata, o olhar de uma esposa para com o seu esposo. Pois o esposo deve ser aquele que é um amigo muito íntimo. Vishidambena, um amigo muito íntimo. O que significa ser amigo muito íntimo? Quando nos ensinado no néctar da instrução, nós temos as qualidades, as maneiras como narrados sintomas de amor entre os devotos, por exemplo. Então, duas coisas muito importantes nesse relacionamento amoroso entre os devotos, que significa quando você realmente tem um devoto e você tem nele um grande amigo, muito íntimo, você acaba tendo sintomas de amor entre os devotos, e dois deles muito importantes é você revelar a sua mente e você ouvir a mente desse seu devoto amigo, aquele que você tem um amor transcendental, porque isso é muito importante. Abrirmos assim para alguém que confiamos coisas que nós não falamos para todas as pessoas no dia a dia. Porque se não for escutada com um olhar assim de grande intimidade, amizade e amor, poderá ser mal interpretada, poderá ser objeto de uma fofoca, poderá ser um motivo de queda até do devoto ou da devota. Então, principalmente nessa era de Kali, quando nós não temos verdadeiros amigos no mundo material, e assim, às vezes as pessoas são uma coisa na sua frente, outra nas suas costas, e às vezes você tenta abrir o seu coração para alguém, e a pessoa usa aquilo que você disse para fazer uma fofoca sua, e você acaba sendo prejudicado e não ajudado. Então, Vrishabhena, intimidade, da qual a Devahuti nos dá exemplo de como ela servia o seu esposo, ela chega ao patamar de ser uma maneira com a qual nós temos que servir a suprema personalidade de Deus. Então aqui não só Devahuti simboliza a esposa, que de duas maneiras serve o seu esposo, Vishirambena e Gauravena, que é com grande reverência, mas é a representação de como a nossa alma deve servir a suprema personalidade de Deus.
Ao mesmo tempo, termos em Deus, termos em Krishna um amigo íntimo e prestar-lhe serviço como um amigo íntimo, mas também entender a posição da qual o Senhor Krishna ocupa em nossas vidas, que é de uma superioridade amorosa, e oferecer-lhe todo o respeito. Então, muitas vezes, nesse nosso mundo atual, você falar de uma qualidade muito significativa, como Prabhupada fala, da maneira como uma esposa, porque aqui nós estamos tratando principalmente das qualidades de Devahuti. E como era a postura dela exemplar no relacionamento com o seu esposo Kardama Muni, nós não podemos deixar também de entender que esse exemplo não é só para termos bons casamentos na terra, não. Não é só para você tentar colocar o homem como uma posição superior na presença da mulher, para legitimar, né, o que é muito comum nessa era atual, a questão do homem, do machão, né, da imposição da mulher, da submissão não amorosa, forçada. Quer dizer, só por ser mulher, se ela tem um relacionamento, aí o homem pode ser o que ele quiser e ela não pode ser nada, porque ela tem que ser submissa, casta, fiel e aceitar os desmandos de um mau companheiro. Não é isso. Quando Prabhupada nos ensina Vrishabdena com grande intimidade, ele está dizendo que aquele ou aquela alma, e nesse caso a esposa, ela não pode maltratar, obviamente, ou tratar o marido como se fosse um amigo comum. Fato que é muito comum hoje em dia. O Prabhupada até usa um exemplo dizendo Sauhridena Vacha Madhurya, que significa desejar o bem para o esposo e sempre falar com ele com palavras doces. Porque ele explica que na época, principalmente, era muito comum que os homens tinham a sua mente muito agitada no mundo material, no mundo externo, porque era dele a obrigação de buscar o sustento para o lar. E a mulher tinha uma posição mais assim, de cuidar da casa, dos filhos. Então, quando uma pessoa sai cedo de casa para trabalhar e vai enfrentar o mundo material e vai conviver às vezes com não devotos, ela às vezes é humilhada, às vezes ela é maltratada, às vezes ela é tratada com aspereza, com falta de amor, falta de sabedoria, falta de filosofia, tudo isso que é comum nos relacionamentos devotos e devotas. Aí chega em casa, a mulher tá brava, tá nervosa, tá ríspida, tá mal educada, não é carinhosa, não provê a afetividade necessária para que ele tenha um momento de merecido relaxamento e um ambiente saudável. Ah, mas aí você está sendo machista? E aí vem todos os istas, né? Sexista, machista. Mas Prabhupada não deixa escapar nada quando ele nos ensina. E na sua tradução do Srimad Bhagavatam sobre esse
os comentários que ele faz sobre estes versos da qualidade da esposa Devahuti, traz a nós, assim, que tipo de marido também nós estamos falando, né? Que é o Tejansam, que é o quê? O poderosíssimo esposo de Devahuti, Kardama Muni. Então quer dizer, se a esposa tem que ser submissa, se o cara é dono de uma grande fábrica, se ele é um milionário, se ele é um político importante, se ele tem um cargo e se ele tem poder no mundo material. Não é disso, exatamente disso que está se falando. Porque Prabhupada deixa claro logo no início do comentário do nosso verso de hoje, quando ele diz: eis aqui algumas das qualidades da grande esposa de um grande esposo. E esse grande esposo não tinha nada a ver com bens materiais, com posição material, porque ele diz assim: Kardama Muni era grandioso em qualidades espirituais. Então, quando nós tratamos de relacionamentos e de nossa vida em sociedade, no mundo material, que somos devotos e que somos devotas e que com a graça divina nós temos acesso ao conhecimento transcendental e nós temos acesso a grandes devotos e devotas que nos são colocados em nosso caminho, e principalmente Srila Prabhupada como nosso guru primordial, e seus discípulos, e os discípulos dos seus discípulos, e o nosso mestre espiritual, nós temos que transcender o nosso olhar e saber que todas as coisas que nós vivemos e com todas as pessoas que nós convivemos, que os relacionamentos inclusive, temos que tomar o cuidado devido, porque sabemos que as realidades do mundo material são cópias estragadas da realidade do mundo espiritual. Então, é simples de entender o relacionamento das gopis com o Senhor Krishna, com Govinda, nos passatempos, em Goloka Vrindavana, elas, mesmo sendo casadas, mesmo tendo a vida delas, elas se sentiram extremamente emocionadas e atraídas pelo Senhor Krishna e muitas vezes saíam ali escondido para encontrar o seu verdadeiro amor. E isso é muito puro, porque isso simboliza o desejo da alma pura de encontrar com o seu maior bem-querente. Porque essa é o Dharma constitucional de toda a alma, da minha alma, da sua alma, de todas as pessoas que estão aqui encarnadas nesse mundo, seja homem, seja mulher, nossa alma clama pela presença e pelo relacionamento amoroso com Krishna. Isso não tem nada de errado. Mas aqui no mundo material, não. As pessoas, elas querem desfrutar dos seus sentidos. E às vezes elas são casadas, às vezes elas têm namorados, e às vezes elas querem também gostar e se dizem apaixonadas por outras pessoas, e acabam cometendo aquilo que Prabhupada chamou de um maior pecado em um relacionamento, que é o adultério. Quer dizer, a realidade do mundo material totalmente distorcida do mundo espiritual. Aquilo que é puro no mundo espiritual acaba sendo impuro no mundo material.
E principalmente quando nós estamos tratando dessa questão aqui do curso de noivos, de Devahuti, é muito difícil de entender. É muito complicado, por quê? Porque a nossa visão material acaba distorcendo aquilo que é a verdade. Então, Prabhupada deixa aqui algumas orientações, dizendo sim que a esposa, mesmo que ela seja igual ao esposo em avanço de consciência espiritual, ela não precisa ter orgulho disso. Por quê? Porque o relacionamento entre dois devotos, como o meu mestre espiritual Chandramukha Swami explica, ele é um relacionamento entre três pessoas. É um triângulo amoroso. Ah, mas aí a mente já fala, triângulo amoroso significa o casal e mais uma pessoa de fora que é um amante ou uma amante. Porque esse é o raciocínio material, mas não o espiritual. O espiritual é que no triângulo equilátero, imagina um triângulo equilátero, aquele triângulo que tem os três ângulos iguais. Numa ponta está o esposo, numa ponta está a esposa. Os dois estão um pouco longe um do outro. Por quê? Porque vieram de famílias diferentes, foram criados de maneira diferente e se encontraram e decidiram que se amam. E eu amo você, você me ama, você é tão bonita e a gente podia namorar e ficar junto e vamos construir um relacionamento amoroso. Esse relacionamento pode ser longe o coração um do outro para o resto da vida. Mas aí você tem o terceiro ponto, o principal, o mais alto, né? Do triângulo equilátero, que lá em cima, bem no meio, se você traçar uma linha reta, com dois ângulos de 90 graus, você vai ter metade, dois triangulinhos iguais. Então aqui em cima, quem? A Suprema Personalidade de Deus. Não só a Suprema Personalidade de Deus, mas obviamente com tudo que ele representa e tudo que ele nos traz. Então você imagina Radha e Krishna no topo desse triângulo e duas pessoas que são rendidas, que são devotas, que estão oferecendo a sua vida em serviço devocional amoroso, Bhakti e Yogas puros. A meta é única. A meta única é o Senhor Krishna. E então, assim, quando eu começo a subir em direção a Krishna, eu vou num ângulo de 45 graus até a ponta da pirâmide. Mas se eu deixar o meu marido aqui embaixo, eu vou ficar cada vez mais distante dele. E muitas vezes isso acontece. Um dos dois alcança a Suprema Personalidade de Deus e o outro, além de ficar longe, continuar longe de Krishna, fica longe da esposa, os casamentos acabam, brigam, coisas horríveis que vocês sabem. Eu não quero nem ficar comentando isso aqui, porque nós estamos aqui num ambiente, né, dentro do nosso coração sagrado, falando do Srimad Bhagavatam. Mas assim, os casais estão indo à loucura. Também o apego material, ela é minha, não é minha, se não é minha não vai ser de mais ninguém. Brigas, tapas e morte. Mas o verdadeiro devoto, a verdadeira devota, fica então responsável em seu coração, não é uma responsabilidade obrigada, nem imposta, mas ele fala, puxa vida, eu encontrei um devotinho, só que eu estou cantando 16 voltas,
E ele tá lá enroscado com 12 voltas. Ô, meu namorado, vem aqui, eu vou cantar japa. Ali naquele pôr do sol maravilhoso, você não quer me acompanhar? Ah, mas você já cantou suas 16 voltas. Não, mas eu gostaria de cantar mais 6. Exatamente as 6 voltas que faltam para ele. Aí eles começam juntos, cantar as 6 voltinhas que estavam faltando para o namorado, num lindo pôr do sol, sabe, assim, de uma maneira assim muito agradável. Então assim, ela está trazendo o seu namorado, para que ele dê o passinho dele. Então, assim, os dois saem do canto do triângulo e durante a vida eles vão buscando juntos e um vai servindo ao outro, assim como o nosso exemplo de hoje, que obviamente as qualidades de Devahuti, que tinha abandonado a luxúria, o orgulho, a inveja, a cobiça, as atividades pecaminosas e a vaidade, e que trabalhava para o seu relacionamento, para o seu esposo, com sensatez, com diligência. E assim, o seu esposo, que era um poderosíssimo em qualidades espirituais, então os dois, se estão num relacionamento pautados pela presença do Senhor Krishna e de Radharani, eles vão ajudando, um vai ajudando o outro. Com as minhas qualidades eu faço o meu companheiro subir, com as minhas qualidades eu faço a minha companheira subir. E quando os dois sobem no mesmo objetivo, que é Krishna, o que vai acontecer? Eles vão unir os seus corações com o coração do Senhor. E aí é a brincadeira de Chandramukha Maharaj, né? Não é uma brincadeira, é uma analogia muito importante, mais alegre, que fala que o verdadeiro relacionamento para dar certo no mundo material é esse relacionamento do triângulo amoroso. Kardama Muni, o grandioso em qualidades espirituais. Agora, os meninos hoje em dia, eles querem conquistar belas mulheres. E como é que vai namorar uma devota se ele não é Tejamsam? Tejamsam, poderosíssimo em qualidades espirituais. Porque a esposa que serve um bom marido em qualidades espirituais, ela não tem essa barreira das esposas que servem maridos materialistas. Porque ela faz de todo o coração. Ela, mesmo como o Prabhupada dá o exemplo, quando se ela propõe um dos exemplos, né, provém de uma família rica, e aí casa com um devoto que não é de uma família rica, mas são famílias boas. Então ela nunca vai se orgulhar da sua ascendência. Então, tipo assim, de humilhar o marido vai lá, estamos no começo do relacionamento, do casamento, aí um lugarzinho mais simples, aí, sabe, coisa simples, vai no mercado, aí vai fazer uma compra, fala, não, porque na minha casa gente só comprava Omo Total Radiante. E às vezes o marido não está podendo comprar o Omo Total Radiante, que custa caro, e ia pegar um brilhantezinho ali. Então a esposa se sente ofendida. Muito pelo contrário, ela vai ter uma atitude de humildade, vai fazer o melhor uso daquele sabão, vamos dizer assim, mais barato, e juntos eles vão crescendo e vão atingindo outras prioridades. E muitos casais prosperam juntos, porque a prosperidade, ela faz parte da vida daquele que serve ao Senhor.
Mas a prosperidade da qual o Senhor nos garante uma vida espiritual boa. Então não adianta nada você ser casado com um homem rico ou com uma mulher rica e a coisa ficar assim, simplesmente num patamar de ofensas, de falta de amor, de falta de alegria. Claro, olha o que o Prabhupada fala, poderia sentir muito orgulho da sua estirpe, mas isto é proibido, porque ela fez um novo compromisso, nasce uma nova família, e essa nova família são os dois, que a partir daquele momento devem seguir juntos o caminho da espiritualidade e buscar ao Senhor, e estarem assim realizados com aquela sua cota que é dada por Krishna. Às vezes a cota é alta, às vezes a cota material é baixa. Mas nós não estamos aqui preocupados com bens materiais, com gozo dos sentidos, não é? Com o fruto do trabalho. Tudo que nos é ensinado. Nós somos devotos, somos devotas. Tudo que nós temos é para serviço do Senhor, seja muito, seja pouco materialmente dizendo. Devemos usar para a consciência de Krishna e para a facilidade da divulgação da consciência de Krishna no mundo. Então, nós, se somos maridos, se queremos ter uma namorada, ainda solteiros, se você está pensando em deixar o seu dote laranja como brahmachari e colocar um branquinho e cobiçar, no bom sentido, o coração de uma devotinha, antes de fazer isso, pegue o seu diploma de Tejamsam, de poderosíssimo, grandioso em qualidades espirituais. E, obviamente, procure uma devota que seja capaz, né, de, a exemplo de Devahuti, trabalhar para o bem-estar desse novo núcleo familiar com sensatez, com diligência, que possa agradar este poderosíssimo esposo, que abandone a luxúria, o orgulho, a inveja, a cobiça, as atividades pecaminosas e a vaidade. E que, obviamente, nunca seja infiel, nem o marido, nem a esposa. Porque nós não somos infiéis para com nossos companheiros ou companheiras. Se nós cobiçamos alguma devota ou algum devoto, nós estamos traindo nosso amor para com Krishna. Até porque os devotos, eles não se relacionam através do gozo dos sentidos. É muito bonito de ver vários casais avançados em consciência de Krishna, verdadeiros exemplos para nós, porque um ajuda o outro, um cuida do outro. Nós temos os nossos templos aí cheios de gente assim. Por quê? Porque, na verdade, a real necessidade de cada um deles é atingir o serviço devocional puro. E muitas vezes um bom companheiro, uma boa companheira, devoto, pode ajudar você nos momentos de fraqueza. Não essa ideia que o mundo nos traz desde pequeno, na escola, já começa, você viu aquela menina, tá afim de você já beijou ela na boca. Quer dizer, a criança ainda, um adolescente, um jovem, não sabe nem o que é essas coisas. Aí vem os mestres espirituais mundanos e muitas vezes, pasmem, o próprio pai ensina o filho a ser um cafajeste, achando que por ele ter vantagens, né,
de desfrute material, sexual sobre mulheres, ele é um homem. E muitas vezes as meninas também são ensinadas pelas próprias mães materialistas que um bom homem é aquele que pode pagar as suas contas, e muitas pessoas embarcam nesse tipo de relacionamento. O homem procura alguém que tenha um corpo que possa ser digno de desfrute material, e a mulher procura uma pessoa que possa bancar as suas luxúrias diversas materialmente. É a visão do inferno. Não tem como dar certo isso nunca. Por isso que Prabhupada elenca o que vai acontecer nesses relacionamentos. O que é? A infidelidade. Porque se você não se satisfaz amorosamente com Krishna, no mundo você nunca vai conseguir se satisfazer. E você não pode colocar uma pessoa no lugar de Krishna dentro do seu coração. Por quê? Porque você não é marido nem esposa. São duas almas buscando o amor de um único marido. Se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Bhagavad Gita, capítulo 10. Sim. Arjuna diz: Arjuna uvacha param brahma parandama pavitram paramam bhavam purusham sashwatam divyam adidevam agyam vibhum. Você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta, a pessoa original. A Bíblia Sagrada orienta os seus fiéis que há um só noivo, que é o Senhor Jesus. E todos os fiéis, todos os devotos, todos os discípulos, seja homem ou mulher, são a noiva. E eu tenho certeza de que eles aprenderam, assim como todas as outras filosofias e teorias bíblicas, das verdades védicas. Só tem uma pessoa, só tem um esposo, só tem um marido. Por que você vai ficar se matando aqui? Porque o papel da mulher, o papel do... Não, os dois são almas, e as duas almas são noivas. E as duas almas estão desesperadamente apaixonadas por um único noivo, que é o Senhor. O Senhor Supremo. Você é o Param Brahma, a suprema personalidade de Deus. Krishna havia declarado, havia confessado, havia aberto os olhos de Arjuna, dizendo: olha aqui, ó, eu sou a origem de tudo, de todos. Porque todos os outros seres semideuses dependem de mim, são Prakriti, Purusha. É ele. Nós temos que entender isso, e isso fica muito mais fácil, porque aí se você encontra uma outra alminha para se relacionar com ela, você não fica cheio de dedos, dessa coisa de que, não, eu não gosto dessa coisa de ser submissa ao meu marido, porque eu sou uma mulher avançada, ou eu ganho mais que ele, é ele que tem que ser submisso a mim.
Porque tanto faz quem ganha mais, quem ganha menos. Tanto faz quem vem de família nobre, quem vem de família pobre. Se são duas almas loucamente apaixonadas por um único esposo, elas vão ser que nem as golpes. Uma ajudava a outra e vamos atrás de Krishna. Eu fiquei sabendo que ele está lá. E vão lá, e vamos, todo mundo. Nós estamos aqui desesperados nesse mundo material, tentando organizar organizar aquilo que não se organiza. Aquele exemplo da cadeia é muito bonito, quer dizer, não é bonito não, mas é muito inteligente. Você está numa penitenciária, você pode estar de dois tipos de pessoas lá dentro. Aqueles que estão fazendo tudo certinho, seguindo a regra do jogo e fazendo coisas a mais ainda, estudando, lendo livro, ajudando pessoas para sair, encontrar a liberdade, voltar para o mundo original. E aqueles que estão preocupados em colocar um ventilador, em forjar um fogãozinho para fazer daquele mundinho podre que ela está vivendo um mundo desfrutável. Nós não estamos aqui para fazer desse mundo um mundo desfrutável, nós estamos aqui para aprender a verdade e para ir embora daqui. E para você sair daqui de uma vez por todas, você tem que entender que você tem que se casar com o noivo. Por isso, Prabhupada está ensinando-nos. Por isso, Srimad Bhagavatam está ensinando-nos. E vai continuar ensinando. Sem querer dar um spoiler, porque nós já estamos terminando aqui o nosso tempo, amanhã vai ser muito interessante. Porque diz que Devahuti, filha de Manu, plenamente devotada, considerava-o maior ainda que a própria providência. E ela esperava grandes bênçãos dele. E serviu ele por muito tempo. E serviu também a suprema personalidade de Deus, porque ela tinha observâncias religiosas, a ponto de ficar até fraca e emaciada. E Kardama Muni, como nós já explicamos aqui, como grande sábio e com um poder de qualidades espirituais, sentiu-se cheio de compaixão pela sua esposa. Então, nós vamos continuar vendo esse lindo exemplo e não devemos deixar que essa mácula material fique tentando desviar o nosso foco. Porque onde já se viu falar que psicologicamente a mulher ou fisicamente a mulher é mais fraca, você está vendo que as mulheres hoje estão dando pancada. Não é isso. Não deixe que a realidade do mundo espiritual que está nos sendo revelada, entendeu? Seja entendido pela sua mente através de uma realidade maculada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em primeiro lugar, eu quero pedir aí perdão pelas minhas falhas, verdade, amanhã, domingo, será a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita, que, obviamente, pela graça de Krishna, vai também esclarecer, porque a filosofia e a sabedoria, ela vai limpando, né, os nossos óculos embaçados. Mas na segunda-feira, então, não perca esses versos 4 e 5, que são maravilhosos. Eu li, fiquei apaixonado e nem falei para não dar spoiler aqui e atrapalhar o próximo colega.
Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela misericórdia, né, desses meus Siksha Gurus, aí, Paravyoma Prabhu, que coordena aí o canal e faz aí a seleção dos pregadores. Nós temos ali agradecendo a presença de Haridarshana Dasa. Haridarshana, esse exemplo seu também da sua aula, quarta-feira, né? Naquele cantinho lá que você estava falando baixinho, alguém falou assim, nossa, o Haridarshana está com a voz assim, aveludada. Aí ele explicou, não é segredo, né? Que ele estava ali vencendo uma adibáltica klesha, como ele disse, num hospital, e ali ele deu 4 horas, era a vez dele de ler o Shri Chaitanya Charitamrita, ele arrumou um cantinho lá, apagou o fundo, né, com aquela técnicazinha lá do Zoom, e mandou bala. E a gente via no rosto, na transparência do corpo do Haridarshana, a alegria e o prazer transcendental de estar ali na presença dos devotos. Parabéns, Haridarshana. Foi um grande exemplo. ISKCON Rio de Janeiro, que com a graça de Krishna, nosso Super Prabhu Paravyoma Dasa Goswami Maharaj Bhagavata. Fernando Araújo. Marcelo Magalhães. Vamos ver aqui comentários e perguntas. Jai Srila Prabhupada, Jai Reverendo Prabhu. Temos aqui, sobre a submissão da mulher, Fernando Araújo da Silva. É difícil de entender no mundo de hoje, exatamente. Veja bem, nos tempos védicos existia harém em algumas culturas. Tá difícil aqui o meu... Deixa eu ver se eu consigo terminar. Ah, sim. O homem podia ter até várias esposas. Hoje em dia, as mulheres na Índia estão saindo da Índia e ocupando muito espaço no mercado de trabalho na área da tecnologia da informação, e muitas delas estão estudando nos Estados Unidos. Pois Fernando, então assim, a gente fica imaginando, né? Claro, Prabhupada foi um grande exemplo, né? Assim, de tratar os discípulos e as discípulas como almas espirituais, não é? Dando segunda iniciação, cantando Gayatri e muitos postos assim de liderança. E hoje você vê que nos templos a gente tem assim as nossas queridas Matajis, assim, a gente não teria uma ISKCON como a gente tem hoje se elas tivessem sido assim retiradas, né, como pessoas diferentes e falar, não, aqui nessa só quem lidera são os homens, né? Não é isso. Claro que é importante que elas trabalhem, que elas também acompanhem tempo, local e circunstância, mas se qualquer coisa que você faz nesse mundo material, por mais próspero que seja do mundo material, essa coisa te afastar, né, da consciência de Krishna, isso é completamente errado. Sobre a Jai Jagapati Lila Govinda Dasa. Krishna é o proprietário de tudo, sim, Shri Bhagavan, Shri Krishna, ele é o dono de tudo, inclusive de nossas almas. O mundo material é um lamaçal de areia movediça. Esse foi forte, hein? Já pensou? Quanto mais você se mexe nesse mundo material, mais você afunda. Aí ele diz aqui também que a energia material, embora inferior, pode ser temporária por ser de Krishna. Também é divina. É lógico, porque assim, se a gente convive com a energia material, mas com a força da energia espiritual,
ela vai ter também, assim, um papel mais importante em nos ajudar na consciência de Krishna do que nos afastar dela. O problema é que as pessoas, elas ficam iludidas pela energia material e acabam duvidando da suprema personalidade de Deus. E aí, como o Prabhupada dizia, há um perigo a cada passo. Aqui nós temos outro comentário. Embora exista uma evidência do Dharma, Shastras, de que a esposa casta deve seguir o esposo mesmo que ele seja errado, no entanto, o Mahabharata traz exemplo de uma Mahabhagavata Srimati Kunti Devi, de que na vida prática conjugal... Peraí que aqui está fugindo do meu... Na vida prática conjugal, a realidade é outra. Quando Pandu já tinha recebido 5 elevados filhos, ele pediu a Kunti Devi que gerasse mais. Kunti, embora casta e devotada ao seu esposo, rejeitou categoricamente o pedido de seu esposo. O Mahabharata não considera adharma essa atitude de Shrimati Kunti Devi. Prabhu Haridarshana, com grande sabedoria, ele lembra de cenas incríveis do Mahabharata, né? Inclusive é um Mahabharatista, né? Que fez aí o curso do Mahabharata, né? Então, assim, é verdade, porque Prabhupada nos ensinou essa questão do tempo, local e circunstância, né? Quer dizer, a única verdade absoluta é que Krishna é o Senhor Supremo e que nós somos almas espirituais que estamos afastadas desse nosso relacionamento amoroso com Ele e buscamos Ele a todo custo em todas as coisas. Então, mesmo... né, quando tem essas orientações assim mais técnicas, porque imagina, lá na época de Kunti, sabe, era um tempo, um local e uma circunstância completamente diferente da de hoje. Então, assim, está completamente correta essa sua colocação. Este é o mal secreto de todos os conhecimentos que estou revelando a você, Arjuna, porque você é meu devoto e muito querido amigo, Lila Govinda Dasa. Então vamos lá. Tem aqui, nada impede que elas, mesmo sendo acadêmicas, se casem e sejam submissas a seu esposo. Exatamente. E não só elas, como os esposos também. Eles têm que ser submissos às suas esposas, porque, na verdade, quando você atinge esse grau, né, que é chamado aqui de poderosíssimo em espiritualidade, você está sendo não só submisso a Krishna, como submisso à sua esposa, porque você vai se empenhar em protegê-la espiritualmente. E se você está obedecendo a uma regra, se você está obedecendo, você está sendo submisso a Krishna. Mesmo aqui tem, nada impede que elas, mesmo sendo acadêmicas, se casem e sejam submissas a seus esposos. Mesmo que os esposos sejam analfabetos. É verdade. Não importa, porque assim, o relacionamento tem que ser da alma com a alma. Se o seu mestre espiritual ele é um devoto puro do Senhor, e ele tem 2º grau completo, mas ele é um vidente da verdade,
Ele é a presença de Deus na sua vida. Mesmo se você for PhD em Harvard, em ciências religiosas. Porque nada pode, deve nos separar. Lila Govinda Dasa. Encontrar um devoto de Krishna é como encontrar uma pérola. Mas um padre, Hare Krishna, é como encontrar uma pérola negra. Jai Sanatana Dharma, Jai Srila Prabhupada, Jai Jesus Cristo. Muito obrigado, Lila Govinda. É uma honra ouvir o seu comentário carinhoso, mesmo não sendo a realidade dos fatos. Eu que tenho grande honra, grande misericórdia e peço que vocês nunca me abandonem, porque a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, depois de muitos e muitos e muitos anos buscando a Deus através do cristianismo, é ter encontrado Srila Prabhupada e seus discípulos, e vocês têm transformado a minha vida. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, queridos devotos e devotas, a todos que participaram aqui com a gente nesse preciosíssimo canal e nesse horário transcendental das 8 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sábado, Srimad Bhagavatam, e de domingo, Shri Chaitanya Charitamrita. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenha contribuído um pouquinho com essa meditação e que vocês tenham um sábado e um domingo maravilhoso na presença do Senhor, que possamos oferecer a consciência de Krishna e receber a consciência de Krishna como o propósito máximo da nossa vida. Muito obrigado, até a próxima, se o Senhor permitir, e se Super Prabhu Paravyoma me convidar. Hare Krishna, Krishna Krishna.